Se você pudesse voltar exatamente 10 anos atrás, 10 anos, o que você faria diferente? Talvez uma conversa que você não teve, uma pessoa que você deixou ir embora, uma decisão que mudou tudo. A gente carrega isso, todo mundo carrega. E sabe o que é curioso? Essa vontade de voltar no tempo, ela não é fraqueza. Ela é uma das coisas mais antigas que existem no ser humano. Mais antiga do que a escrita, mais antiga do que qualquer civilização que a gente conhece. A humanidade sempre quis dobrar o tempo. E hoje eu quero te mostrar que talvez, só talvez, a ciência esteja mais perto disso do que qualquer um imagina. Mas antes da gente mergulhar na física de verdade, preciso te contar sobre algumas histórias que circulam na internet, porque elas são fascinantes e algumas delas são perturbadoramente difíceis de ignorar. Você já viu a foto da reinauguração de uma ponte no Canadá em 1941? É uma foto comum: multidão, chapéus, rostos sérios. Tudo dentro do esperado para os anos 40. Mas tem um cara ali no meio que não combina com nada. Ele usa uma camiseta estampada, um moletom com zíper. O tipo de roupa que você usaria para sair de casa hoje. Óculos escuros modernos. E na mão, câmera fotográfica portátil, pequena, compacta. A foto foi analisada. Confirmaram que não é montagem. A foto é real. A explicação oficial? Que esses itens até existiam na época, só eram raros. Tudo bem, vamos aceitar isso por enquanto. Agora me acompanha nessa. Em 1928, no lançamento do filme O Circo, de Charlie Chaplin, uma câmera filmou a multidão na frente do cinema. E numa fração de segundo, passa uma mulher. Ela está com a mão no ouvido, segurando um objeto fino e escuro. Parecia muito com alguém falando ao telefone. Um celular. Em 1928. O raciocínio foi rápido. Viajante no tempo, obviamente. Mas aí vem o detalhe que destrói a teoria. Para um celular funcionar, você precisa de torre, antena, satélite. Nada disso existia. Então, mesmo que aquele objeto fosse um celular, seria um enfeite inútil. O mais provável é que fosse um aparelho auditivo, tecnologia que estava se modernizando justamente naquela época. Agora essa daqui é mais difícil de explicar. Numa luta do Mike Tyson, há 30 anos, uma câmera flagrou alguém na plateia filmando com um smartphone, com flash, com uma lente que especialistas identificaram como muito parecida com o Nokia PureView 808, um celular lançado em 2012, 30 anos antes de existir. Coincidência? Adulteração de vídeo? Ou alguém que voltou no tempo para assistir uma luta épica do Tyson? Ninguém fechou esse caso ainda. Essas histórias fascinam porque tocam em algo que está no centro da nossa humanidade. Mas de onde vem tudo isso? Quando foi que o ser humano começou a sonhar com o tempo? Muito antes dos filmes, muito antes dos livros de ficção científica, muito antes de qualquer coisa que a gente chame de modernidade. Há quase 2.500 anos, os hindus já escreviam sobre dilatação temporal. No Mahabharata, um dos textos mais antigos da história, existe o mito do rei Kakudmi. Ele e a filha foram visitar o deus Brahma nos céus. Esperaram uma apresentação de dança acabar. Uma coisinha rápida. Quando voltaram para a Terra, 13 milhões de anos tinham passado. O reino não existia mais. As pessoas que eles conheciam tinham virado pó há milênios. Lembra de Interestelar? Do planeta Miller, onde cada hora correspondia a 7 anos na Terra? Esse conceito foi escrito 2.500 anos antes de Christopher Nolan nascer. No Japão do século VIII, existe a lenda de Urashima Taro. Um jovem salva uma tartaruga na praia. Como recompensa, é levado ao reino do fundo do mar, onde passa alguns dias em festa com uma princesa. Quando volta para casa, 300 anos tinham se passado. Sabe o que isso prova? Que a vontade de dominar o tempo não é um devaneio moderno, é uma necessidade humana, profunda, universal. E foi essa necessidade que, no final do século XIX, fez H. G. Wells sentar e escrever A Máquina do Tempo, o livro que criou o vocabulário que a gente usa até hoje quando fala em viagem no tempo. Foi dali que vieram Doctor Who, De Volta para o Futuro, Rick and Morty, Interestelar. Mas foi também dali que os cientistas começaram a se perguntar: e se não for só ficção? Aqui é onde o jogo vira. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. O que é o tempo? Aristóteles dizia que o tempo é a medida do movimento, que a gente só percebe o tempo porque as coisas mudam. Se nada mudasse, nenhum nascer do sol,
nenhum envelhecimento, nenhum movimento, a gente não teria sequer a noção de que o tempo existe. Mas foi Albert Einstein quem destruiu tudo o que a humanidade achava que sabia sobre o tempo. Antes dele, o mundo seguia Newton. E para Newton, o tempo era simples, uma linha reta, absoluta, universal, um relógio cósmico que batia igual para todo mundo, em todo lugar, ao mesmo tempo. O Sol some, os planetas simplesmente saem voando, livres, porque a força que os segurava acabou. Faz sentido, né? Funcional, elegante, claro. Só que estava errado. Einstein chegou no início do século XX e jogou tudo no lixo com elegância brutal. Para Einstein, não existe relógio universal. O tempo não é absoluto, o tempo é relativo, e ele muda dependendo da velocidade e da gravidade ao seu redor. Imagina o universo como uma cama elástica enorme. Agora joga pedras de tamanhos diferentes em cima dela. O que acontece? Cada pedra afunda o tecido em volta dela. Quanto mais pesada a pedra, mais profunda a deformação. Para Einstein, é exatamente assim que o universo funciona. Cada estrela, cada planeta, cada buraco negro deforma o tecido do espaço-tempo. E como o tempo é uma dimensão desse tecido, não separada, mas parte do mesmo tecido, ele também se deforma. A regra é simples e perturbadora. Quanto mais perto de um campo gravitacional forte, mais devagar o tempo passa. Isso não é teoria sem evidência. Isso já foi medido. Relógios atômicos perfeitamente sincronizados foram colocados em altitudes diferentes aqui na Terra. Mesma hora, mesmo ponto de partida. Depois de um período, os relógios mostravam horas diferentes. E sabe o que mais? O núcleo da Terra, que está mais perto do centro gravitacional, é 2 anos e meio mais jovem que a superfície. 2 anos e meio. Aqui mesmo, embaixo dos seus pés. Astronautas que passam meses em órbita voltam microscopicamente mais jovens do que quem ficou aqui embaixo, porque lá em cima, longe da gravidade da Terra, o tempo passa um pouquinho mais rápido. Isso não é interestelar. Isso é a vida real. Então, finalmente, dá para viajar no tempo? Stephen Hawking, uma das mentes mais brilhantes que já existiram, era cético. E ele fez um experimento clássico para provar o ponto dele. Em 28 de junho de 2009, ele organizou uma festa na Universidade de Cambridge, com champanhe, com decoração, com petiscos, tudo preparado. Mas os convites ele só mandou no dia seguinte. A lógica era simples. Se viajantes do tempo existem, um dia alguém vai encontrar esse convite no futuro e vai voltar para a festa. Ninguém apareceu. Hawking concluiu que a viagem no tempo, pelo menos para o passado, provavelmente não existe. Ou se existe, não existe na nossa linha do tempo. Mas a física teórica não desistiu. Um físico da Universidade de Princeton chamado J. Richard Gott propôs as cordas cósmicas, estruturas ultrafinas e ultradensas que teriam surgido logo após o Big Bang. Se duas dessas cordas se movessem em direções opostas perto da velocidade da luz, elas poderiam dobrar o espaço-tempo e criar um loop temporal. Uma porta para o passado. O problema? Ninguém nunca viu uma corda cósmica, são pura teoria por enquanto. A física teórica deixou a porta entreaberta. E aí vem a pergunta que eu não consigo parar de pensar. Se um viajante do tempo chegasse aqui agora, em 2025, em 2026, em qualquer ponto da história, como ele se comportaria? Ele ia chegar fazendo alarde? Ia posar para foto na frente de uma pirâmide? Ou ia seguir a regra mais óbvia do universo? Não deixar rastro? E se eles já estiveram aqui e alteraram alguma coisa? Pensa comigo. Se a história foi alterada, a gente não lembraria de como era antes. A versão nova seria a única versão que a gente conhece. A memória do que existia antes, apagada junto. De repente, ontem a gente andava em cavalos alados e hoje não anda mais. E a gente nem sabe que perdeu isso. Pode parecer loucura. Mas foi exatamente assim que pareceu quando Einstein disse que o tempo não é absoluto. E ele estava certo.